será de língua portuguesa. O que nós vamos fazer? Nós vamos conversar novamente sobre relatos de viagem, que é o gênero textual que nós já estudamos. Então, nós vamos fazer uma revisão sobre esse gênero textual, tá bom? Nós vamos conversar sobre as características desse gênero textual. Lembrar que é um texto escrito em primeira pessoa. Então, agora vamos relembrar, né? No livro, na página 162, nós temos aqui algumas características desse relato de viagem. Então, hoje nós estamos fazendo uma revisão. Então, olha só, nós temos que lembrar que o texto, como eu já falei, é escrito em primeira pessoa. Sou eu, a pessoa que realizou essa viagem, né, que vai relatar como aconteceu todo o processo da viagem. Então, eu relato tudo isso em primeira pessoa. Normalmente, são apresentados dados específicos da história ou do meu relato. Eu tenho que colocar que cidade eu fui visitar, as características dessa cidade, onde ela fica, qual continente, qual estado, qual país, né? Eu tenho que relatar detalhes de toda a minha viagem, tá? Nós temos sempre que lembrar disso. Não posso colocar que simplesmente eu viajei para determinado lugar e não colocar os detalhes da minha viagem, ok? O autor deve apresentar muitos detalhes, tudo o que ele fez, tudo o que ele mais gostou, o que ele não gostou, né? Os pontos turísticos que ele visitou, ou mesmo que não tenha pontos turísticos na minha viagem, o que eu fiz nessa minha viagem e nesse momento que eu passei, né? Nesse compromisso que eu fiz, que é uma viagem. Então, olha só, eu coloquei aqui um relato de uma moça que foi viajar. E lembrar também, eu gostaria de falar sobre isso, que todos nós um dia já viajamos. Mesmo vocês que são crianças já viajaram com os pais para diversos lugares. E quando a gente volta, geralmente, dessa viagem, a gente tem uma vontade muito grande de contar para as pessoas que ainda não foram, ou até mesmo as que já foram nesse determinado lugar, o que aconteceu, o que eu vi, né? O que eu mais gostei ou o que eu menos gostei. Isso é um relato, só que é um relato oral. O relato escrito, nós temos que prestar atenção também, porque ele deve ter começo, meio e fim, porque nada mais é que um texto, né? Então eu tenho que discriminar em cada parágrafo os assuntos desta viagem, desse relato de viagem. Então, quarto ano, essa moça, ela escreveu um relato de viagem, né? Ela fez uma viagem de intercâmbio e escreveu esse relato dessa viagem que ela fez. Gostaria também de lembrar para vocês que muitas pessoas hoje em dia fazem viagens e relatam tudo, né, o que aconteceu nessa viagem no Instagram, né? Eles digitam lá todo esse relato da viagem deles, eles postam fotos no Instagram, no Facebook, em outras mídias sociais. Então, se nós entrarmos nessas mídias sociais, nesses aplicativos, Instagram, Facebook, nós nos deparamos com muitos relatos de viagem, né? A tecnologia hoje está ajudando a gente a ter acesso, né, a esses relatos das pessoas. Muitas vezes nós nem conhecemos, mas as pessoas gostam de relatar, escrever textos sobre as viagens que elas fazem, tá? Então, se vocês entrarem na internet, vocês vão perceber que existem pessoas que fazem isso. Essa moça, né, a Carolina, ela escreveu o relato da viagem dela. É bem longo esse relato, a tia Gi deu uma resumida, né? Gostaria que vocês observassem que tem aqui o sinalzinho da reticências, né? Sinal de pontuação reticências, que mostra que a história continua, né? Mas eu dei uma resumida, tá? Então vamos ler juntos, prestem atenção. É tão fascinante quanto difícil escrever esse meu último relato de viagem.
e tentar, através dele, transmitir a essência da minha viagem. É como querer estimular os 5 sentidos através da escrita e colocar em um único texto, em algumas linhas e com algumas palavras, os momentos que passei durante meu intercâmbio. Intercâmbio que ela foi estudar em outro país, né? Foram quase 6 meses de uma experiência única, com sentimentos únicos, jamais experimentados até então. Dizem que a primeira vez é sempre muito especial e inesquecível, seja pelos prazeres e descobertas, seja pelos erros. Afinal, qual seria a graça se não existisse em nós a vontade de descobrir, de conhecer o novo? Foi exatamente assim o tempo que passei na minha primeira viagem à Europa. Ela viajou para o continente europeu. Momentos singulares, vividos intensamente, outros que poderiam ter sido mais aproveitados, mas acima de qualquer análise, foram experiências que mudaram minha forma de conduzir a vida. Morar fora do país de origem, ter que lidar com a saudade de viver situações inusitadas, conviver com todos os tipos de pessoas. Volto ao Brasil com vontade de retornar, pois apesar de estar em um lugar lindo, conhecendo cada dia algo novo, nada melhor que a minha casa, com a minha família, meu namorado e meu cachorro. E claro, com a comida da minha mãe, né? A saudade aperta, né? 6 meses fora, estudando. Então aqui o relato da Carolina Merlin, tá? Ela é estudante da Academia de Comunicação Social, Publicidade e Propaganda da Unijuí. Está encerrando o período de intercâmbio na Universidade de Porto, em Portugal. Então, ela relatou que ela passou durante esses 6 meses, de uma forma bem bacana, sobre o intercâmbio que ela fez em Portugal. Certo, Portuana? Esse é o relato dela. E a outra coisa que eu gostaria de mostrar nesse relato, relembrar que todo relato é escrito em primeira pessoa, porque é o próprio personagem que relata o que aconteceu com ele. Então, olha só, ela falou: é tão fascinante quanto difícil escrever meu último relato de viagem, meu último relato, essência da minha viagem, o que passei, os momentos que passei, meu intercâmbio, né? O tempo que passei na minha primeira viagem, experiências que mudaram minha forma de conduzir a vida, minha casa, minha família, meu namorado, meu cachorro e minha mãe. Tudo em primeira pessoa, ok? Sempre lembrar disso. Gostaria de saber se vocês entenderam. Na aula remota vocês me dão essa devolutiva sobre o entendimento. Lembrar que todo texto de relato de viagem tem que ter começo, meio e fim. Colocar as ideias, cada uma em um parágrafo. Não escrever tudo de uma vez em um parágrafo só. Analisar as suas ideias. Perceber que cada ideia diferente eu posso colocar em parágrafos diferentes. Perceber se a minha história tem começo, meio e fim. Se os sinais de pontuações estão corretos. Ok? Se a estrutura textual do meu texto está correta. Se alguém que não seja eu for ler o meu texto, será que ela vai entender? Então, na hora que vocês fizerem a correção, vocês têm que ter um olhar diferenciado. Nossa, será que se o meu amigo ler o meu texto, a minha professora ler o meu texto, a minha mãe ler o meu texto, eles irão entender? Então, tem tudo isso para nós pensarmos sobre as nossas produções textuais, certo? Agora, na tarefa, vocês vão escrever um relato de viagem. Vocês vão produzir um texto sobre um relato de viagem. Qualquer viagem, uma viagem que foi inesquecível. Claro que não qualquer, mas aquela mais importante, que foi realmente inesquecível para vocês. Então, olha só, tarefa. Em seu caderno de língua portuguesa, escreva um relato de viagem.
Escolha uma viagem inesquecível que você já fez, tá? Nós vamos compartilhar essa tarefa na aula remota de hoje, ok? Quarto ano, espero que vocês tenham entendido. Pensem bem nessa viagem que vocês vão relatar no texto, para a gente poder compartilhar todos nós na aula remota. E você vai compartilhar com todos os amigos e com a professora, ok? Um abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau!